O Beer School é um canal para tratar sobre assuntos avançados de produção de cerveja. Mas, às vezes, algumas coisas são tão incríveis e têm tantas aplicações, inclusive no meio da cerveja, que mesmo não sendo especificamente sobre cerveja, vale muito, muito a pena tratar aqui e compartilhar essa experiência com vocês. Em novembro do ano passado foi lançado o ChatGPT-3, a inteligência artificial linguística mais avançada do mundo. Eu comecei a usar ela essa semana e eu me surpreendi. Eu acho que ela marca o ponto de virada das inteligências artificiais e como tarefas complexas que usam criatividade, como fazer cerveja, em pouquíssimo tempo, se já não aconteceu, vai ser substituído pelas máquinas. Hoje eu quero apresentar para vocês o ChatGPT-3, as funcionalidades, como a gente pode aplicar na cerveja e outras funcionalidades que sinceramente são surreais. Vamos lá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um longo relacionamento com inteligência artificial. Eu trabalho com inteligência artificial, pelo menos meio de longe, mas trabalho com inteligência artificial desde o primeiro ano de graduação, quando eu trabalhei no artigo Uso de redes neurais artificiais para predição da temperatura de carcaças de frango em frigoríficos. Então, de certa forma, eu acompanhei a evolução das redes neurais e da inteligência artificial como um todo, embora eu não trabalhe tão diretamente quanto a cerveja, mas nesses 15, 17 anos eu nunca deixei de estar perto e sempre acompanhei a evolução e sempre vi as limitações também, mas agora eu não achei limitação nenhuma para o que a gente tem aqui. Então eu vou mostrar para vocês o ChatGPT. O ChatGPT ele é uma inteligência artificial treinada para falar em linguagem humana, gerar respostas, resumos, interpretar, pegar informações, combinar informações e dar resultados novos e inclusive ter criatividade. Ela é treinada com dados basicamente da internet inteira, ela teve acesso à internet inteira para ler textos, compilar textos, comparar, entender a linguagem humana e culminou em algo que realmente é incrível. Essa interface web simples aqui é o ChatGPT, onde a gente tem uma entrada de texto e o ChatGPT nos vai dar respostas para basicamente qualquer coisa. Como eu disse, o ChatGPT foi treinado com conteúdo da internet inteira e tem um conhecimento praticamente ilimitado. Só que se a gente for pensar nas aplicações de cerveja, cerveja é algo mínimo dentro do que é a internet. E a cerveja em português é algo mínimo, mínimo ainda. A gente basicamente não tem material escrito sobre cerveja em português. Então só o exemplo da cerveja eu vou dar em inglês, mas o ChatGPT ele funciona muito, muito bem em português para qualquer outra coisa que não seja cerveja. E a gente vai começar aqui com uma coisa que já de cara é incrível. Vamos pedir para essa inteligência artificial criar uma receita de cerveja utilizando Cascade e Mosaic, por exemplo. Aqui está uma receita de uma cerveja Pale Ale lupulada usando Cascade e Mosaic. Ingredientes: 2 libras de malte to roll, Pale Malt, 2 libras de malte Pale Ale, 1 libra de malte Munich, 1 libra de carapios, 1 onça de Cascade 60 minutos, 1 onça de Mosaic 30 minutos, 1 onça de Cascade 10 minutos, e ainda uma adição de Purple Hopping usando um American Ale Yeast. E aí ele dá todas as instruções pra gente fazer essa cerveja. Faça o mash a 132 graus Fahrenheit por 60 minutos e tudo mais. Por si só, isso já é uma coisa incrível. Eu peguei 2 lúpulos aleatórios, claro, são lúpulos famosos, tudo bem, e eu pedi uma receita de cerveja. A gente tem a receita de cerveja aqui. Agora as coisas começam a ficar mais impressionantes ainda. Por exemplo, isso aqui está em unidades imperiais, que a gente não lida muito bem, né? Então eu posso escrever aqui simplesmente para ele mudar. Eu posso falar isso de qualquer forma, como se fosse uma linguagem natural mesmo, não tem problema. Posso escrever em inglês errado, que não tem problema nenhum. Então eu vou falar, mude as unidades para o sistema métrico. Simples assim. Ok, aqui está a receita usando o sistema métrico de unidades. Muito mais fácil para a gente entender. Vamos analisar a receita aqui. Então, 3,6 kg de malte Pale Ale, 4,5 kg de malte Munich. Sobre o que era a receita mesmo? Era uma Hop Pale Ale.
Beleza, então 3,6 kg de Malt to Roll Pale Ale, Munich Carapils, isso vai dar mais ou menos 4,5 kg de malte. E aí, tá bem até conservador no lúpulo, né? Cascade para amargor, Mosaic, 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 todos para aroma. Não usa dry hopping, porque uma Pale Ale pode, e muitas delas não vai dry hopping mesmo. E sugere aqui um lúpulo americano genérico. E agora a gente começa a testar as possibilidades dessa inteligência artificial, porque qual levedura utilizar? Ela só fala, use uma American Ale Yeast. Bom, então a gente pode pedir alguma coisa assim, por exemplo, você pode especificar a levedura? Na receita que eu dei, eu simplesmente listei como American Ale Yeast, como o melhor para ser usado. Existem diferentes linhagens de American Ale Yeasts disponíveis, de leveduras americanas, cada uma com suas próprias características e apropriadas para diferentes estilos de cerveja. Algumas são escolhas populares para Hop Pale Ales, incluindo a WLP 001, basicamente o S05, a WLP 51, a WLP 900 e falando cada uma as suas características. Uma levedura neutra e limpa que permite o lúpulo brilhar. A WLP 051, a California Ale 5, levemente frutada que pode adicionar uma profundidade de sabor à cerveja. Ou a WLP 90, a San Diego Super Yeast, uma super atenuativa que pode ajudar a secar mais a cerveja, trazendo mais os aromas de cerveja. Gente, o que é isso? E ele fala aqui que você pode também usar outras linhagens, como leveduras belgas ou inglesas, dependendo do que você quer. É importante escolher a levedura certa, que seja saudável, para atingir um resultado possível. Beleza, ele deu informações muito precisas e muito valiosas para a gente, mas e se a gente não tiver acesso a essas leveduras? E se a gente quiser usar uma levedura seca? Vamos pedir. Sugira uma levedura seca. Se você quiser usar uma levedura seca para sua Hop Pale Ale, existem diversas alternativas disponíveis. Aqui algumas sugestões. Safe Ale US05. Olha, eu estou, a cada segundo que eu uso isso aqui, eu fico abismado. O S05, S04, Nottingham. Todas as leveduras que eu sugeriria para fazer uma Hop Pale Ale. Vamos pedir para ele atualizar a receita para utilizar S04. Olha, eu escrevi errado ainda, ó. E ele vai entender, não tem problema, ele entende tudo o que a gente fala. Olha aí nossa receita atualizada. Ele colocou um passo a mais, ó, que não tinha. Reidrate a levedura. Embora a S04 não precisa ser reidratada, porque a Fermentes diz que não precisa. Vamos pensar, vamos ver se ela consegue saber isso? Eu falei, a Fermentes diz que eu não preciso reidratar suas leveduras. Isso é correto? Bom, vamos ver o que ele fala. Sim, está correto. As leveduras secas da Fermentes, incluindo a S04, são desenvolvidas para ser adicionadas diretamente ao mosto sem a necessidade de reidratação. De acordo com o produtor, a reidratação não é necessária e pode, na verdade, reduzir a viabilidade e performance da levedura. Para usar a S04 na sua Hop Pale Ale, simplesmente adicione diretamente no mosto resfriado e agite gentilmente para distribuir isso de forma homogênea. Você pode ver aí o início da fermentação no período de 24 a 48 horas e aqui ele dá uma versão atualizada com o processo de reidratação removido. Tudo bem, mas a gente não está nem perto do potencial disso, a gente está escavando, riscando a superfície. Vamos fazer outras tentativas aqui? Vamos tornar essa cerveja mais lupulada. Vou escrever aqui, faça ela mais lupulada. Para fazer essa Hop Pale Ale ainda mais hoppier, ainda mais lupulada, você pode aumentar a quantidade de lúpulos utilizadas ou adicionar lúpulos adicionais em diferentes estágios da fervura. Aqui está uma versão atualizada da receita que inclui mais adições de lúpulo. Ah, agora ele colocou dry hopping nessa cerveja aqui também. Não sei, eu não tenho ideia de como essa inteligência artificial foi treinada.
Agora tem uma etapa de dry hopping, ó, depois que fermentou. Adicione o dry hopping de mosaic ao fermentador, deixe a cerveja descansar, repousar por 3 a 5 dias. Deixe o lúpulo totalmente extrair o aroma e aí sim invase a cerveja. Bom, a gente deixou a cerveja mais lupulada. Vamos testar algumas outras coisas bem subjetivas. Vamos pedir para deixar essa cerveja mais tropical e usar outros lúpulos? Faça ela mais tropical, você pode usar outros lúpulos se for necessário. Para fazer essa Hop Pale Ale ainda mais tropical em sabor e aroma, você pode tentar utilizar diferentes lúpulos que são conhecidos pela sua tropicalidade e citricidade, características. Aqui está uma versão atualizada da receita que inclui uma variedade de lúpulos que nos dá mais sabor e aroma tropical. Então, ele adicionou aqui mais Galaxy e mais Citra na cerveja, mantendo a S04. Bom, se a gente está testando o limite disso daqui, e a gente quer uma Hop Pale Ale tropical, a gente poderia adicionar fruta, né? Que tal a gente pedir para adicionar alguma fruta? Simples assim, adicione alguma fruta. Se você quiser adicionar alguma fruta para essa Hop Pale Ale, para aumentar a tropicalidade, olha a correlação que ele faz, isso é lindo. Aqui vão algumas ideias. Manga. A manga pode adicionar um dulçor, um sabor tropical à cerveja. Você pode usar a manga amassada na forma de purê, direto no fermentador, ou durante os últimos dias de fermentação. Ou usar a manga como purê ou suco concentrado. Abacaxi pode adicionar um aroma tropical e uma leve acidez à cerveja. Você pode picar o abacaxi fresco e adicionar ao fermentador durante os últimos dias de fermentação, ou usar o abacaxi amassado ou suco concentrado. Maracujá tem uma pegada tropical, cítrica e pode complementar os lúpulos muito bem. Você pode usar a fruta concentrada, amassada, diretamente no fermentador nos últimos dias de fermentação, ou a fruta amassada, ou purê, como suco concentrado. Quando adicionar a fruta para a sua cerveja, é importante ter muito cuidado para não exagerar. Muita fruta pode adicionar um dulçor desagradável e sobrepor outros aromas na cerveja. É muito bom você começar com pequenas quantidades e ir provando enquanto ela fermenta para determinar a quantidade ideal de uso. Vamos ver como ele sugeriria então adicionar maracujá a essa cerveja. Está criando a receita mais uma vez. Olha, ele não deu uma quantidade, falou para provar. Bom, a gente tem aqui uma inteligência artificial para quê? Para falar para a gente testar as coisas? Não, a gente não quer testar as coisas. Vamos pedir para ela dar uma estimativa, sugerir uma quantidade de maracujá e vamos tentar avaliar se essa quantidade ela é coerente ou não. Sugerir uma quantidade de maracujá. Então ele fala, pode ser difícil dar uma quantidade exata para usar na sua Hop Pale Ale, como depende da potência do maracujá, o que é muito verdade isso aqui. Maracujás são diferentes, têm características diferentes. Cara, ela é muito esperta. Podem parar de assistir o Beer School, só usa ela, tá tudo ótimo. Então, aqui estão alguns pequenos guias para o quanto usar de maracujá. Um maracujá mais suave, você pode começar com meio a 1 libra. Aí a gente pede para converter isso aqui para quilogramas e gramas, não tem problema. Então, para um maracujá mais sutil, você pode usar essa quantidade aqui, 4 a 8 onças para 20 litros. Para um maracujá mais pronunciado, de 2 a 3 libras ou de 16 a... Tá ao contrário isso daqui? Tá sugerindo mais para... Bom, quando ele erra, porque ele erra, você pode falar, realmente está certo isso daí? E ele corrige. Mas tá bom, vamos pegar a sugestão dele. Ele fala, nessa receita em particular, você pode usar de 250 a meio quilograma de maracujá e aí ajustar para seu uso. Então eu vou falar... Tá bom, ele não deu especificamente a quantidade, eu posso forçar isso, não tem problema. Mas tá bom, já exploramos muito aqui o uso da fruta. Vamos ver alguns outros limites aqui que a gente pode explorar. Por exemplo,
qual seria a diferença se a gente usasse outra levedura ou outro malte? Se eu usasse S05 em vez de S04, o que isso ia implicar na cerveja? Bom, aqui ele faz uma correlação ótima. A WLP 001 é a S05, só que é a versão da White Labs, e eu não sei como ele faz essa correlação tão simples. Ele fala que vai continuar produzindo uma Hop Pale Ale com aromas tropicais e cítricos, porém a levedura vai contribuir para alguns aromas adicionais. A WLP 001 ou a S05 é conhecida por produzir uma cerveja mais neutra e com um perfil mais limpo de aroma e sabor, o que pode deixar o lúpulo e outros aromas brilharem ou se destacarem. Levedura mais atenuativa comparada a S04, o que significa que ela vai fermentar mais açúcares no mosto de forma mais eficiente, resultando num final mais seco. E ela também é uma levedura bastante floculante, o que significa que ela vai deixar a cerveja e vai se compactar. Isso é uma coisa que a S05 é relativamente floculante, mas a S04 é mais. De forma geral, usando a S05, essa receita vai produzir uma Hop Pale Ale com um aroma e sabor mais limpo e crispy, com um final mais seco e uma aparência mais limpa. Isso aqui não é verdade, a S04 vai ser. Olha que isso aqui não está muito certo. E claro, sobre essa parte de aroma, isso é muito mais complexo também, né? Isso me deu alguma ideia aqui para explorar, porque a gente tem um termo aqui extremamente difícil de definir na cerveja. Crisp é um termo altamente subjetivo e eu já vi num grupo de juízes BJCP a discussão sobre o que é o termo crisp e como definir o termo crisp, e para tirar a dúvida eles foram perguntar direto para o Gordon Strong. Então, vamos perguntar o que é crisp? Será que ela consegue definir bem o que é crisp? Bom, ele está dando uma resposta aqui longa, mas vamos ver. No contexto da cerveja, e olha como ele é muito eloquente nas coisas que ele diz. No contexto da cerveja, crisp é frequentemente utilizado para descrever característica refrescante, limpa e seca de perfil sensorial. Uma cerveja crisp é tipicamente uma cerveja bem balanceada e fácil de beber, com um final refrescante que deixa você com vontade de beber outro gole. Cervejas que são descritas como crisp frequentemente têm alto nível de carbonatação, o que pode adicionar essa característica refrescante. As exatas características que contribuem para o sabor crisp vão depender da especificidade do estilo. Isso é muito verdade, porque uma Lager Crisp às vezes é diferente de uma Ale ou de uma IPA Crisp. E dos ingredientes utilizados. Por exemplo, uma Crisp Pale Ale pode ter um moderado nível de amargor e um final seco, enquanto uma Lager pode ter um sutil sabor de malte e um perfil limpo, refrescante e um final refrescante. Em geral, cervejas que são crisps são bem balanceadas e não são muito pesadas ou doces, devem ser amargas, e elas frequentemente são limpas no quesito físico e limpas no sabor e aroma. Gente, isso aqui é muito bom, essa descrição está muito boa, poderia ser um pouco mais precisa. Eu queria ver até se eu achava, eu não vou achar essa discussão mais, vou pedir para ele mostrar de novo a receita. Vamos usar um pouco de criatividade da máquina agora, numa das coisas que mais me são difíceis de todas. Vamos pedir para dar um nome para essa cerveja? Que tal Tropical Oasis Pale Ale? Esse nome captura a tropicalidade e citricidade dos sabores e aromas do lúpulo e do maracujá, bem como a refrescância e facilidade de beber que são características dessa cerveja. Você também poderia considerar adicionar a tagline ou a descrição featuring Mosaic Citra Galaxy, ou você poderia adicionar, né, se fosse no rótulo, estrelando Mosaic Citra Galaxy ou com maracujá, para dar aos seus consumidores uma melhor ideia do que esperar da cerveja. Eu vou falar, beleza, adorei o nome, Tropical Oasis Pale Ale, mas não adorei tanto assim. Vamos pedir uma outra ideia. E olha, ela tem memória, ó. Não estou pedindo outra ideia de nome, estou pedindo outra ideia.
Ok, algumas ideias a mais que eu pensei para essa Hop Pale Ale com tropicalidade e citricidade. Sunny Citrus Pale Ale, Tropical Escape Pale Ale, Island Hopper Pale Ale, Tropical Paradise Pale Ale, Citrus Horizon Pale Ale. Isso é muito melhor do que qualquer nome de cerveja que eu tenho, porque todos os nomes da minha cerveja, se eu fosse dar um nome para essa cerveja, ia ser Pale Ale 3. Basicamente agora todas as minhas Pale Ales, ou todas as minhas cervejas, terão nome. Agora eu vou pedir para ela fazer uma análise, uma predição de como é o aroma, o sabor, a sensação de boca e a impressão geral, que é o que aconteceria num julgamento BJCP. Não sei se ela consegue, vamos ver. Baseado nos ingredientes e nas instruções providas, essa Hop Pale Ale é provável ter as seguintes características. Sabor. Essa cerveja terá um moderado a alto amargor dos lúpulos, o que vai balancear com o dulçor do malte, e um tropical e cítrico sabor do Mosaic Galaxy Citra vão ser proeminentes. E o maracujá pode adicionar umas notas tropicais e uma leve acidez. O sabor geral vai ser bem balanceado com um final seco. Aroma. O lúpulo vai providenciar um aroma intenso e tropical de frutas cítricas e o maracujá pode adicionar um leve aroma ácido. Tart talvez é uma forma diferente de acidez, mas acho que acidez é a melhor palavra. Em inglês existem diversas palavras para se referir à acidez e a gente tem, eu não sei se a gente tem mais palavras para ser mais preciso em português. O malte vai contribuir para um leve dulçor no aroma. Sensação de boca. Essa cerveja vai ter um corpo de médio a alto e moderado a alto nível de carbonatação, o que vai dar uma característica refrescante e crisp. Impressão geral, essa Hop Pale Ale vai ser uma refrescante e fácil de beber, com uma intensidade tropical bastante alta. O equilíbrio entre o lúpulo e o malte vai ser bem balanceado e a maracujá vai adicionar uma leve acidez com uma pegada tropical. O final seco e ao alto nível de carbonatação vai transformar essa cerveja em refrescante e... Nossa, eu não sei o que é essa expressão. Só para finalizar esse vídeo e mostrar alguns potenciais dessa cerveja, a gente pode pedir receitas como quiser. Vou pedir rápido e não vou fazer nenhuma alteração agora. Faça outra receita para uma New England Milkshake IPA e dê a ela um nome bem pegajoso. Aqui está uma receita para uma New England Milkshake IPA com sabores cremosos, frutados e aroma. Olha, ele já eleva a quantidade de malte, adiciona aveia, adiciona trigo, coloca muito mais lúpulo, adiciona lactose. Cara, aonde que isso para, gente? E ainda coloca uma levedura que até então era uma das melhores leveduras para liberar tióis. Bom, oficialmente, gente, vocês podem deixar de assistir o Beer School a partir de agora. Quem não sabe inglês, simplesmente aprenda inglês. E se essa inteligência artificial está assim agora, imagina daqui 2 anos, imagina daqui 5 anos, imagina daqui 10 anos. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou continuar fazendo outros vídeos sobre aplicações incríveis dentro da cerveja e quem sabe algumas até fora da cerveja. Espero que vocês tenham gostado e eu só queria o nome dessa cerveja, ele não colocou. Give this beer a name. Mango Passion Fruit Milkshake IPA. Não, né? Isso aí tá muito simples. Ele dá a mesma pegada. Give another 10 names. Pronto, se um não serve, que tal 10 nomes? Gostei dessa. Tropical Drum Cycle IPA. Fruit Paradise IPA, adorei também. Fruit Frenzy IPA. Mango Mania. Nossa. Acabou meu problema com o nome. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.